Primeiramente gostaria de agradecer nessa oportunidade de estar aqui, esse convite carinhoso, onde a gente pode fazer reflexão do Evangelho de Jesus com o olhar, com a lente, com a chave de interpretação da doutrina espírita, que é sempre extremamente importante. Conta-se que tinha uma mulher, certo dia, ela tinha muito medo de andar de avião, pavor mesmo. Não sei se alguém aqui tem esse medo também, às vezes pouquinho ou muito. E com todo aquele pavor ela precisava viajar e ir de avião. E ela criou coragem e foi viajar de avião. E ela estava lá dentro do avião, o avião subiu, de repente o avião está ali planando e ele começou a entrar numa turbulência. Ou costela de vaca, para quem é acostumado para a roça, a famosa costela de vaca, né? Começou a trepidar. E aquilo foi aumentando, ela ficou mais apavorada ainda. De repente ela olha para o lado, uma criança, tranquila, serena, desenhando e colorindo. Ela vira para a criança e fala assim: "Você não está com medo, não?" Ela: "Não." E continua desenhando. Fala: "Mas por que você não está com medo?" "Porque o meu pai é o piloto." Muitos dos nossos temores é porque a gente ainda tem muitas dúvidas de que realmente o Pai, Deus, está no comando desse planeta Terra. Temos muitas dúvidas. No fundo, quando as coisas apertam, a gente começa a questioná-lo. E se a gente não questiona para fora, com medo do que os outros vão pensar, a gente questiona para dentro. Surge uma guerra aqui, outra acolá, e a gente questiona: nossa, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus cochilou? Vem uma doença na família, doença grave, terminal, e a gente pensa: não, mas comigo, que tenho feito tanto por Ele, em mim, enquanto isso fulano, ciclano faz tudo de errado, parece que tudo dá certo para ele. E por que isso acontece muito no nosso íntimo? Porque nós temos pouca intimidade com o que a doutrina espírita vai chamar de leis morais. A gente acaba interpretando elas com as nossas paixões, que são extremamente equivocadas e materialistas. E aí é onde a gente vai trazer esse olhar para essas leis morais. As leis morais estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que acabou culminando no Evangelho segundo o Espiritismo mais à frente. Ela está ali, são 12 capítulos, que tem uma introdução, 10 leis e tem uma finalização, uma conclusão no 12º capítulo. Tem sempre as pessoas que exigem um pouquinho de referência. E aí a hora que começa ali essa introdução, é chamada de lei natural, ou divina. E a primeira pergunta, 614, vai perguntar assim: o que é a lei natural? E aí os Espíritos vão responder: essa é a lei de Deus, ou seja, é sinônimo, lei divina ou lei natural. E aí um pouquinho mais à frente na resposta, eles vêm trazer uma revelação, que se a gente passa lendo correndo, a gente passa desapercebido. E a parte mais importante: ela é a única para a felicidade do homem. Eu gostaria de perguntar para vocês: qual que é o contrário de felicidade? Infelicidade. Uma pergunta que o pessoal tem feito, há uns anos atrás a gente sempre falava ódio, tristeza, depressão. Infelicidade. E o sufixo in significa não. Não felicidade. E sempre que tem uma negativa anterior, eu posso pressupor que passa pela minha escolha. Ou seja, vem uma notícia ruim. Estou andando de carro, 3 horas da manhã, e ele quebra. É uma péssima notícia. Eu vou escolher agora continuar feliz ou não. Vocês concordam? Mesmo que eu preciso encontrar resoluções materiais, ligar para alguém, etc. Mas a felicidade pode ir embora ou não. Mesmo que eu fique triste. Porque o contrário de tristeza é alegria e não felicidade. Eu posso continuar feliz mesmo estando triste. Percebe a diferença? E aí, na continuação da resposta, os Espíritos revelam exatamente isso. O homem só é infeliz quando das leis naturais
ele se afasta. Isso aqui é o primeiro desconforto da noite, né? Porque a gente fica mais tempo infeliz do que feliz. Precisamos admitir. Estamos afastados das leis divinas? A gente vem na casa espírita, ouve isso toda semana, ou quase toda semana, algumas vezes, toma passe, toma água fluidificada, etc, etc. E chega ali de fora, circunstâncias pequenas ou grandes, nos tiram a paz numa facilidade gigantesca. Se eu vou pegar o ônibus, alguém pisa no meu pé, foi embora a minha paz. Se eu entro no meu carro, alguém fecha, tira a minha paz. Se eu chego em casa, comprei aquele calçado novo, hoje é uma sexta-feira, saí daqui, vou sair com a esposa, com o marido, com os amigos, tomar um jantar, aquele que eu estou preparando já tem um tempão, e aí estou lá com aquele calçado novo, penso assim, vou pegar aquele calçado novo e usar. O meu filho, o meu irmão, alguém pegou e levou, eu ainda nem usei, foi embora a minha paz. Percebe que a maioria, eu vou chutar todas, as questões que geralmente nos aborrecem são de ordem material. Percebe? A gente chega na casa espírita, antes de um estudo, a gente vai perceber que 99,9% do que a gente precisa arrumar é material. E geralmente é o que nos tira a paz. Alguém deixou de limpar, alguém não pegou o livro certo, alguém esqueceu de colocar água, alguém não pagou a luz e assim por diante. Isso nos deixa mal, nos deixa profundamente mal. Tudo de ordem material. Então a gente vai entendendo por que essas coisas de ordem material nos tiram tão facilmente a paz. É porque nós nos acostumamos que elas tenham esse domínio sobre nós. Aonde o obsessor nos pega? Exatamente nas coisas materiais. Ele sabe que é a nossa principal fraqueza. Temos de exemplo, no livro Ação e Reação, do livro André Luiz, tem um momento em que o André Luiz, juntamente com os mentores, vão conversar com dois obsessores. Eles vão contar da escola dos Vingadores, que não é da Marvel, não é o Capitão América, não é o Homem de Ferro, é a escola dos Vingadores. E eles vão falar como que eles fazem e aprendem em uma espécie de universidade a obsediar pessoas. É pegar o ponto fraco daquela pessoa e dar mais para ela. No caso ali, eles vão falar de uma pessoa que amava o dinheiro, adorava o dinheiro, mas idolatrava o dinheiro. Então falava assim, você tem pouco, você precisa ter mais. O vizinho está vendendo a chácara mais barata, vai lá e compra. O tempo todo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Percebe a ordem natural? Ordem material. Ordens materiais. Isso é muito importante, porque a primeira lei que Kardec vai trabalhar é a lei da adoração. E não é à toa que é a lei da adoração. Porque se a gente no primeiro momento pensasse na espiritualidade, as coisas de ordem material teriam um pouco menos de importância na nossa vida. Então não é à toa. E a gente aprendeu que a adoração, a gente chega numa casa espírita e vem por um monte de questões, a hora que faz a prece, momento de adorar. Prece final, acabou a adoração, posso ir embora e resolver todos os meus problemas, continuar com as minhas encrencas, ficar bravo com o meu time porque não vai cair de novo, ou ficar bravo porque ele estava para ser campeão, não vai ser mais, ou porque eu ia ganhar um dinheiro para trocar de carro e não deu certo, e aí são infinitas possibilidades. Acontece que se a gente for ver direitinho as respostas dos Espíritos em toda a lei de adoração, eles vêm falar que a adoração deveria ser constante no nosso íntimo. Nós iríamos enxergar o outro como semelhante e o mundo como uma grande escola, o que geralmente a gente não faz. Quando uma circunstância acontecesse, a gente fala assim, o que Deus quer me ensinar com isso? E não vou brigar com quem fez isso acontecer.
E o Emmanuel tem uma frase sobre essa questão, salvo engano no livro Pensamento e Vida, que ele diz que de tanto cultuar Deus nos tempos e menoscabá-lo, desprezá-lo, no mundo é que a gente tem sofrido tanto. Porque a gente acha que Deus só está no que a gente chama de casa de Deus e não está fora. E esse é um grande engano. Porque Deus está aonde nós estivermos. Porque Ele está dentro de nós, o tempo todo, constantemente, através do que a doutrina espírita nos ensina, que é o fluido cósmico universal, ou que eles chamam de hálito de Deus. E aí, dependendo da escola, diferente, espiritualista, vai chamar de outras coisas. E por que a gente está citando isso? Para perceber que essas revelações vêm para todos, mesmo que os nomes mudem. E aí, depois dessa lei de adoração, na lei de adoração ainda, tem uma pergunta que nos chama muita atenção. É a pergunta 621. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Por isso que a gente falou que Deus está dentro de nós o tempo todo, porque Ele é quem tutela a consciência. Percebe o quanto isso é profundo? No livro do Céu e Inferno e também no livro A Gênesis, o Allan Kardec traz uma figura de imagem como se a gente tivesse mergulhado no oceano e todo o mar ao nosso redor era o hálito divino. Não tem como estar fora dele, apartado. E aí nessa 621 sobre a lei de consciência, em 1978, uma mulher chamada Sônia Maria Miranda ficou grávida de um homem chamado José Roberto. E então eles estavam noivos, mas se separaram, não deu certo relacionamento, e ela não sabia que tinha ficado grávida. Alguns dias depois ela descobriu que estava grávida, e aí ele já tinha ido embora, do Goiás. E então ela falou, não posso continuar com esse filho, porque ela era uma mulher que naquele tempo a gente chamava acablocada, mas é branca. E ele um homem negro, 1978 para 79, isso era um problema em Uberlândia, ainda mais sendo mulher solteira. Quem era desse tempo aí vai lembrar. E então, ela decidiu, vou fazer o aborto. Ela era cabeleireira, foi até o salão de beleza que ela trabalhava, pediu para o patrão um adiantamento, férias, terceiro, e um empréstimo. O aborto era caríssimo. Não tinha clínica de aborto em Uberlândia naquela época, pelo menos não que ela conhecesse, e então ela foi uberada. Chegando na clínica, ela pagou metade da cirurgia, que era assim que era o combinado, e a outra metade depois que tivesse procedimento. Então ela era fumante, ela levantou, foi lá de fora fumar, acalmar um pouco, estava extremamente ansiosa. A gente sabe que tem ansiedade hoje, naquela época ela estava bem nervosa. E então, de frente, por ironia do destino, era uma casa de enxoval. E ela olhou na vitrine e havia um macacãozinho verde água. Verde Tiffany ou azul Tiffany? Aquela cor que a gente sempre fica na dúvida se é verde ou azul. Aquela cor. E então, ao olhar, ela imaginou o bebê dela naquele macacãozinho. Ela atravessou a rua, com o resto do dinheiro ela comprou o enxoval, entrou para o ônibus e voltou para a cidade de Uberlândia. E essa criança está aqui na frente hoje, podendo falar com vocês. E tudo isso é para perceber que a lei da consciência, às vezes ela é sutil ao nos trazer uma mensagem, às vezes não. Mas a gente precisa estar atento, porque essa mensagem pode passar. No caso dela foi um macacãozinho. Se ela estivesse pensando em coisas materiais mais significativas, talvez ela não estivesse pensando naquilo. Se ela estivesse pensando, como é que eu vou fazer para pagar esse dinheiro e continuar comendo? Agora que eu já gastei metade do dinheiro, como é que eu crio essa criança? Enfim, a gente vai perceber que se tivesse foco nas coisas materiais, poderia não ter dado certo. E aí, tudo isso está na lei de adoração ainda. Mais à frente, na pergunta 625, pergunta, mas existe um ser, um guia, um modelo da humanidade que a gente pode olhar e falar, vamos fazer assim que vai dar certo? Os Espíritos respondem no original francês, vede Jesus. E qual que é a grande diferença? Vede é um verbo.
que remete ao Gênesis bíblico. E disse Deus, em cada uma das suas criações, e disse Deus, haja luz, e Deus viu que era bom. E disse Deus, haja água de cima e água de baixo. E Deus viu. Percebe que a espiritualidade remete a uma coisa de ação. Não há inação na natureza, não há inação na imortalidade, não há inação na eternidade. É demonstrando que Jesus o tempo todo trabalha, como ele mesmo havia dito, e o Pai também. Significa que não basta conhecer, ouvir falar de Jesus. É importante imitá-lo, mesmo que limitadamente. A gente não consegue imitar na sua totalidade, e nem foi isso que ele pediu, mas imitá-lo naquilo que a gente dá conta. Sabe, o que é o dar conta? Espera aí, tal coisa eu acho que faz muito sentido para mim. Isso, para mim, na minha vida, é o ideal a ser feito. Então vai lá e faz. Faz exatamente o que você já entendeu que deve ser feito. O que geralmente a gente faz? A gente cobra o outro que ele faça o que eu entendi que deve ser feito. Por isso que a gente sofre. Não está no nosso controle. Nós não vamos conseguir controlar o outro nunca. Nem Deus faz isso. Deus envia circunstâncias para que a gente no final pense assim, foi eu que consegui. E ele envia circunstância de cá. Envia de lá, a gente fica com mérito ainda. E é interessante isso, porque a gente começa a pensar que o livre-arbítrio, por maior e amplo que seja, ele é extremamente limitado. Quer ver um exemplo? O pessoal que está lá em guerra, eles podem destruir uma cidade. Eles podem chegar a destruir um país. Às vezes alguns, mas no planeta Terra eles não conseguem destruir. Mesmo que a gente faça bomba suficientemente grande para acabar com a vida humana na Terra, a gente não destrói o planeta. A gente não explode o planeta. Percebe a diferença? Isso é livre-arbítrio limitado. Mesmo que existam pessoas que hoje, se elas tivessem capacidade, elas explodiriam o planeta. Porque elas acham que deu tudo errado e que deveria resetar. Já que Deus não faz, elas mesmas gostariam de fazer. Esse é o limite do nosso livre-arbítrio. Isso em grande escala. Mas em pequena escala, a gente tem vários outros limites. Quantas pessoas você não gosta e você não queria que estivesse mais por aqui? Ah, mas a gente que é espírita, a gente não pensa. Lá no fundo, no íntimo, a gente pensa. E é importante admitir isso para a gente olhar e falar assim, aonde foi que eu deixei de olhar para Jesus, aprender com Jesus, para que esse pensamento visite tanto quanto é visitado? Que o fulano ou a fulana não deveria mais existir. Aonde foi? Onde eu preciso pesquisar, estudar? E principalmente, daqui a pouquinho a gente vai ver, para que isso modifique em mim. Então, como nós temos um guia e um modelo que é Jesus, nós precisamos olhar para ele e compreender. Mas compreender com profundidade. Kardec faz uma pergunta que é muito interessante. A gente adora fazer algumas comparações com ensinamentos antigos. Mas a 648, ele pergunta assim, o que você pensa dessa divisão que a gente fez em 10 leis? Lei de adoração, trabalho, sociedade, a gente vai ver quais são. Os espíritos respondem assim, mas essa é a divisão que Moisés fez. Moisés é aproximadamente 1500 anos antes de Jesus, que está 2000 anos, há 3500 anos atrás, Kardec tinha feito. Era com os mesmos nomes? Não. Era com o mesmo olhar? Não. Era do mesmo jeito? Não. Lá, das 10 leis, 7 era não. Não roubar, não matar, não levantar. Por quê? Porque a gente não sabe muito bem o que deveria fazer. Então a gente aprendeu primeiro o que não fazer. Quer dizer, a gente deveria ter aprendido. A lição chegou. Mas a gente vai perceber que a gente ainda faz mais do que deixa de fazer.
principalmente no âmbito do pensamento. Porque eu posso não ter coragem de pegar uma arma e matar alguém. Mas quantas vezes eu falei, esse merecia mesmo, esse tinha mesmo. Procurou, né? Caçou, né? Aí, o que é o resultado? Isso ainda é matar. Segundo a doutrina espírita, não é a minha opinião. Quando a gente faz isso por pensamento, nós estamos contribuindo para que essa ação seja feita. E aí, na pergunta 627, ainda da adoração, e a gente vai ficar um pouco mais nela, porque a gente acredita ser a mais importante, porque ela parece ser a mais subjetiva, mas na verdade ela é a mais prática de todas. Eles perguntam assim, mas se Jesus já ensinou tudo que tinha para ensinar? Para mim é a pergunta mais honesta de Kardec. Para que serve a doutrina espírita? Tem uma pergunta mais honesta que essa? Fala assim, olha, Jesus falava por parábolas, por metáforas, uma linguagem em que nem todos pudessem compreender. Cabe à doutrina espírita, é a missão dela esclarecer tudo isso de forma mais palatável possível, para que todos possam entender e principalmente que não seja interpretado às paixões do homem. E por que eu deixei para falar das paixões do homem, até que ele fala antes? Por que eu deixei para falar no final? Porque a gente ainda, muitas vezes, interpreta com as nossas paixões. A gente até acabou dando um exemplo agora, né? Ah, não pode matar, mas o fulano, esse não tinha jeito, esse precisava ir. Esse aí. Isso são as nossas paixões falando. Não é a opinião dos espíritos superiores. Depois da lei de adoração, ele vai falar sobre a lei do trabalho. E aí, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa geralmente no trabalho profissional. A gente tem que trabalhar. Isso está muito ligado com a interpretação literal e equivocada lá do Gênesis, quando na grande parábola e metáfora de Adão e Eva, foram expulsos do paraíso e foi dado ao homem ter que trabalhar, ter que tirar o sustento com o suor do seu rosto. Isso é uma metáfora. Porque quando eu pego os livros que nosso irmão leu aqui na mesa e estudo antes, pesquiso, reflito e trago mais fácil, isso é um trabalho. Quando um médico, uma coisa que a gente na pandemia, teve muitas coisas ruins na pandemia, mas se teve uma coisa que foi muito positiva na pandemia, foi médicos, advogados, cientistas espíritas que começaram a fazer palestras online e trazer conhecimento que a gente não teria. Porque é uma diversidade de conhecimento que, se você era só médico, você tinha um grande conhecimento em humanas. Mas aí veio um matemático e explicou espiritismo de forma matemática, e você fala, não, que legal. Aí veio um historiador, aí veio um filósofo e assim por diante. Pessoas de várias áreas interpretando com o olhar da doutrina espírita. Isso é trabalho. O quanto que aquele médico precisou estudar para aprender tudo da área dele, fazer conexão com o espiritismo para passar para a gente assim, prontinho. Isso é muito trabalho, inclusive. Isso é grande trabalho. A pessoa que vem até a casa espírita e limpa aqui, antes disso, as pessoas que estavam aqui viu esse terreno e falou assim, ali a gente vai construir, e coloca cimento, e coloca fundação, e coloca tijolo, tudo isso é trabalho. Nós somos o resultado do trabalho de muitas pessoas, nossos pais, avós, etc, vizinhos. Quantas vezes a minha mãe teve que me deixar com o vizinho, com um amigo conhecido, com uma pessoa um pouquinho mais velha para poder ir trabalhar, levar para o serviço, o patrão tem que aguentar a criança ali e tal. Todas essas pessoas fazem parte desse arcabouço de trabalho. Falando em pai e criança, eu estava vendo, acho que o pai, acredito, vou chutar, se não for pai, perdão. O pai correndo atrás da criança aqui. Ele ficava olhando, enquanto ela não estava em perigo,
ele deixava. A hora que ele achava que ela poderia fazer alguma coisa perigosa, ele levantava isso. Isso me remete muito à ideia divina. A gente vai indo, fazendo uma coisa, de repente Deus vai e manda uma mensagem. Quando a gente não escuta, a gente acaba se lascando, mas ele vai e manda uma mensagem. Às vezes alguém fala alguma coisa que incomoda, às vezes você lê alguma coisa, às vezes você vê hoje tem muito mais possibilidades, né? Vê um vídeo, tá, etc. Me lembra muito isso. E depois da lei do trabalho tem a lei de reprodução. Que no comecinho ele vai falar de reprodução no sentido que a gente entende. Reproduzir. Nós somos seres mamíferos que reproduzem. Parte do nosso DNA vai para aquela criatura que vai carregar um pouquinho de nós fisicamente falando. É isso que a gente entendeu. Mas quando um artista, na época que tinha, ainda bem que a maioria aqui sabe o que eu estou falando, quando eu faço essa palestra para jovens, vocês não sabem tanto que é difícil. Mas quando tinha aquelas fitas, vocês lembram das fitas? E elas começavam a engarrachar, você batia dela para ela funcionar. Quando as pessoas pegavam e colocavam em outro lugar para copiar elas e começavam a distribuir aqui de forma gratuita, né, sem os direitos autorais, isso chama reprodução. O que isso quer dizer? Tudo que eu falo, que eu sinto, que eu externo para o mundo é captado pelos meus filhos, pelos meus netos, sobrinhos, vizinhos. Isso é reprodução. O que nós estamos reproduzindo por aí? Aquele post que eu compartilhei lá no meu story, no meu Instagram, no meu Facebook, aquele que eu mandei para os meus amigos, para a minha lista de reprodução no WhatsApp, é reprodução. Você pesquisou antes para ver se aquilo é verdadeiro? Se olhou se aquilo faz algum sentido racional ou não? Foi uma pessoa que você confia, eu mandei porque eu confio, mas ela mandou também porque ela confiava na pessoa e assim por diante. E a gente não olhou muito bem. Isso é reprodução. Depois da lei de reprodução tem a lei de conservação. Significa que tudo aquilo que é reproduzido precisa ser conservado de alguma forma. Na lei de conservação no comecinho, os espíritos vão falar de a gente tem um intuito, uma vontade de nos conservar. Por isso que quando chega um acidente, a gente nos protege primeiro. Isso já até a gente ter filho, né? Porque depois que a gente tem filho, a gente esquece da gente, a gente entra na frente, a gente puxa para cá, e aí muda tudo a dinâmica. Mas até antes disso, depois que tem neto então, hein? Gente, os avós têm uma capacidade de fazer as crianças se sentirem assim, numa Disney ao mundo ao redor, né? Então, tirando essas exceções, a gente tem um ímpeto de nos conservar. Aí a questão é, aquilo que eu estou permitindo que seja conservado, fará com que aquele que está aprendendo isso se torne uma pessoa melhor ou pior? Depois da conservação tem a lei de destruição, e não é à toa que ela vem depois. No comecinho vai falar de cataclismas, né? Vulcão, erupções, não tinha na época do Kardec, mas a gente presenciou aí direto de tsunamis. Não tinha na época no sentido de ser estudado, né? O tsunami sempre existiu, mas não tinha um nome, etc. Grandes ondas, né, que vêm e destroem tudo. No entanto, deu para perceber que a gente vai mudando a dinâmica, né? Nesse nosso mundo perfeito aqui ao redor, o que realmente precisa ser destruído, que a gente vai perceber que lá nada é destruído, tudo se transforma. O certo seria chamar a lei de transformação e não de destruição, né? Se fosse para a gente pegar o entendimento que os Espíritos nos dão. O que a gente fala assim, não, mas isso que eu ainda faço, não, isso precisa acabar, isso precisa ser destruído. O que é chamado no Evangelho de um homem velho. Não todo, que a gente não daria conta. O que a gente chama de reforma íntima. Não consigo destruir tudo, senão acaba todo.
mas aquela coluna ali que está atrapalhando, todo mundo bate o dedinho nela. Todo mundo chega e bate o dedinho. Não, essa coluna eu preciso quebrar. Mas eu sei que se eu quebrar a fundação não tem problema. O que eu preciso colocar do lado, ao redor, né? Chamar uma pessoa que entende, que me ajuda, que me auxilia, para que eu possa quebrar aquilo ali, para ninguém bater o dedinho mais. Essa é a lei de destruição. Depois tem a lei de sociedade. E é interessante que começa falando assim: o ser humano encarna para ser um ser social. Eu sei que isso pode ser bem ruim, mas sabe aquela pessoa que você não tolera? Aquelas postagens que você não gosta? Pois é, está ali para aprender a ser social. Eu sei que não é fácil, não é à toa que chama rede social. Aquelas postagens que você fala assim: gente, como é que o pessoal tem coragem de um trem desse? É para aprender. Alguma coisa interna precisa. E eu vou dar uma dica para vocês. Todas as redes sociais, YouTube é rede social, o Google é rede social, o Bing é rede social, os navegadores do seu celular, que é aquilo onde você clica, tudo é rede social. E todos eles têm algoritmos, não é um só, algoritmos. O algoritmo, ele entende o seguinte: você ficou vendo um vídeo que você não gosta de jeito nenhum que aquilo aconteça. Ele só entende o seguinte: nossa, o vídeo tem 15 segundos, ele assistiu 2 vezes, então dá 30 segundos, vou mandar mais um monte desse para ele. Não é uma perseguição, o algoritmo ele é matemático, ele entende conforme os dados que ele tem. Você não quer ver mais aquilo? Pare de ver, e vai demorar um pouquinho subir. Vai depender da rede social, vai de 24 horas a 30 dias, dependendo da rede social. E depois de uns 6 meses ele vai mandar. Será que ele voltou atrás e resolve gostar? Ele vai e manda de novo. Se você assiste de novo 1 vez, 2 vezes, ele vai te mandar um monte outra vez. Começa tudo de novo. Gente, mas não é assim na nossa vida? Não acontece exatamente assim nas teias da espiritualidade? Aquilo que me incomoda toda hora está na minha frente. Você fala: o que é isso? Como é que pode? Quando você resolve, aquilo para de acontecer. Estou com uma coisa para chamar bastante atenção, para dar um exemplo. Eu estou de tênis vermelho, que chama atenção para caramba. Já é velho. Se você pensar assim: nossa, tá aí, tênis vermelho, queria comprar um tênis vermelho. Vocês vão ver na rede social tanto tênis vermelho vai aparecer para vocês. É uma coisa absurda. E você vai começar a ver em todos os lugares. Eu nem reparei que as pessoas usavam tanto assim. É exatamente assim com a espiritualidade. Aliás, é muito mais rápido. Isso aqui está chegando tecnologia 5G, imagina como é que é na espiritualidade. Muito mais rápido. Então eu penso, a espiritualidade fala assim: opa, enviaremos. E enviaremos muito. Depois dessa lei de sociedade vem a lei do progresso. Ou seja, tudo que está materialmente falando hoje no mundo irá mudar. Você está preparado para isso? Quando Kardec fala da lei do progresso em 1857, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha máquina de datilografia, todo mundo aqui sabe o que é. Não tinha rádio. Estava pincelando a questão da eletricidade, de comunicações em código Morse, ainda era rudimentar. Ou seja, um monte de coisa de lá para cá, quase tudo que existe, avançou de forma devastadora de Kardec para cá. 160, 170 anos. Imagina daqui a 200. Quem ia imaginar, há 10 anos atrás, que a gente teria uma inteligência artificial, onde você chega nela e fala assim: descreva para mim os 10 pontos fundamentais e mais importantes da doutrina espírita, e em 5 segundos ela te entrega. 5 segundos. Olha, eu precisando de uma ajuda do meu TCC, então elabore uma tese de 20 páginas sobre o tema tal.
Em 1 minuto ela te entrega. Quem há 10 anos atrás ia imaginar que uma coisa tão rápida assim iria surgir e estaria acesso gratuito na internet? Basta você entrar agora, acessar e fazer suas pesquisas. E de novo, imagina como é a espiritualidade. Na lei de progresso, vou voltar na lei de progresso, tem algumas coisas que nos incomodam. E lá na última parte fala de gerações novas. Lá vai falar que as novas gerações, aquela geração que chega, ela chega com tanta coisa nova, com tanta novidade, que a geração que está deixando acha quase tudo um absurdo. Aí você pensa assim, mas é os tempos de hoje, é o que a gente está vivendo. Se você vai lá nas epístolas de João, você vai ver que João reclama disso. Se você for nas cartas de apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo reclama disso. Se você for no Antigo Testamento, 1ª e 2ª Reis, você vai ver que o pessoal que escreveu, os autores, reclamam disso. Então isso não é novidade. Tem um filósofo da antiguidade que ele fala assim, meia-idade é quando você para de criticar os mais velhos e começa a criticar os mais novos. Quando a gente é jovem, a gente diz, não, está tudo devagar demais, tem que mudar. Aí de repente chega na idade, não, tem que continuar a dar. É um processo. E é por isso que a gente reencarna, porque a gente não pode ir muito rápido que a gente se perca e nem devagar demais para que a gente possa atrapalhar o progresso. Dentro desse progresso, até tem uma questão que o Kardec pergunta assim, mas o que dizer daqueles que querem e dizem que vão entravar o progresso? Os espíritos fazem uma figura de linguagem assim, pesada. Eles falam assim, será como uma pedra no meio caminho de uma roda que passa por cima e estraçalha. Ou seja, é imparável. Então a gente precisa muito pensar o que precisa urgente caminhar e aquilo que a gente precisa dialogar um pouco mais, conversar, porque as coisas vão caminhar. Se a gente não cuidar, não pegar nas rédeas, pode caminhar aquilo que não poderia nesse instante agora. Lei de igualdade, no capítulo 8. Na lei de igualdade, a primeira pergunta lá fala que somos todos iguais perante Deus. Perante Deus. Nós não somos todos iguais. Se vocês olharem um para o outro e saber a história uns dos outros, vão perceber que nós somos diversos. Nós somos semelhantes. Então, para Deus não somos todos iguais, mas para nós temos que enxergar-nos como semelhantes. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu achar que o outro é exatamente igual a mim, ele tem que fazer exatamente o que eu acho que ele tem que fazer. Isso, na verdade, tem um nome, né? É ditadura. Ao entender isso de um outro como semelhante, e aí eu vou pensar, o que quer dizer esse igual lá? Que os Espíritos responderam. O outro sente dor igual a mim. Quando a gente vê televisão, a gente vê a guerra lá, vamos falar da guerra mais falada agora. A gente vê a guerra, você vê um pai carregando um filho israelita de Israel, ele chora igual o pai que carrega o filho palestino. As lágrimas são as mesmas, as dores são as mesmas. Nisso nós somos extremamente iguais. Quando a dor nos visita, o sofrimento é igual. Não importa o idioma que esteja, a gente olha e fala, está sofrendo. Assim como uma grande alegria. Quando alguém tem uma grande alegria, a gente fala, isso é alegria, consigo identificar. Conta-se que lá na antiguidade, no tempo que a gente vivia nas cavernas, houve uma grande tempestade, caiu um raio e uma árvore seca. E aí ela pegou fogo. Aquele pessoal ali, primitivo, não sabia muito bem o que era, o corajoso, o líder mor do bando, do clã, chegou, pôs a mão, queimou e saiu correndo lá para o fundo da caverna, ele ficou lá, com a mão queimada.
sofrendo, todo mundo sem entender direito o que aconteceu, mas por medo, mas ninguém pôs a mão. Passou-se um tempo, houve uma outra tempestade, um outro raio, um outro fogo. Um outro mais valente falou assim: eu sou mais forte que ele, sou melhor do que ele, foi lá e pôs a mão e queimou também. Aquele que queimou a mão primeiro, olhou para ele com extrema empatia, porque ele sabia qual era a dor. Os outros imaginavam, mas aquele sabia. Empatia é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, dentro da dor e do sofrimento. Não para sofrer o que o outro está sofrendo, mas compreendendo o que é aquela dor. Depois tem a lei de liberdade. Na lei de liberdade, eles falam que todos são livres, mas que essa liberdade ela é limitada, assim como o livre-arbítrio. Inclusive até onde fala do livre-arbítrio. E a gente sabe disso. Você não pode fazer o que você quer aqui e agora, por exemplo. Talvez na sua casa você prefira ficar com uma roupa mais confortável, porque está um calorão danado. Você não iria tirar a roupa aqui porque não convém. Percebe o que a diferença e que existe um limite? E é necessário que haja. É muito importante que haja limites, e existem limites que a gente coloca, por exemplo, num país, e existem limites que a gente coloca na relação, em que a pessoa faz uma coisa com você e fala: opa, isso você não faz mais comigo, isso não pode, isso você não deve fazer. E a mesma coisa quando a pessoa vira para você e fala: oh, isso não pode, nossa, ultrapassei meu limite, vou ficar mais atento para não passar mais. Então isso está na lei de liberdade. E existe ali um subtítulo, um subitem com algumas perguntas falando da escravidão. 1857, apesar de na França já não haver mais escravidão, em alguns países e nas colônias francesas ainda havia escravidão. E aí a gente vai entender que tem uma pergunta que fala assim: é da vontade de Deus que uma pessoa se submeta absolutamente a outra? Não, não é. Está lá a primeira resposta: não, ponto. Isso acontece por causa do egoísmo humano, por causa da ganância do ser humano, etc, etc. E por que a gente está falando isso? É porque às vezes a gente tem um discurso, principalmente no movimento espírita, de colocar assim: ah, mas fulano passou por isso, e aí a gente fala alguma coisa que talvez não seja verdade. Pode ser, mas talvez não seja. E pode ser uma desculpinha da gente resolver essa situação. Pessoas escravizadas não devem existir mais na nossa sociedade. Ponto. Desde essa época já tinha esse entendimento, desde todas as épocas da humanidade. Por que a gente sabe disso? Porque todos os povos que foram escravizados no decorrer de toda a história, quando você vai ler, vocês percebem que eles sofreram do mesmo jeito. A dor é intensa e profunda. E a gente não deve submeter um semelhante a essas dores. E a última lei é a lei de justiça, de amor e caridade, que os Espíritos falam que é a mais importante. Por que ela é a mais importante? E a gente não vai falar tanto dela porque ela culmina assim, né? Ela dá esse grande finado. Porque a nossa questão é que a gente trata como 3 leis, e ela é uma só. Acontece uma circunstância, ou a gente é justo, num peso e numa medida só. Você jogou uma pedra, tem que levar uma pedrada. Isso lembra alguma coisa para vocês? A gente interpretava a lei de ação e reação até uns dias atrás desse jeito. Não, esfaqueou, tem que ser esfaqueado. Deu um tiro, tem que levar um tiro. Ou a gente é justo, ou a gente é amoroso demais. Não, pode fazer tudo comigo. Não, está tudo certo. Ou a gente é caridoso ao extremo. Tudo para o outro. Eu não preciso de nada, não. Está tudo certo, tudo bem. Em verdade, é uma só. E lembra da gente falar que essas 10 leis eram de Moisés? Em Moisés, salvo engano em Levítico, tem uma lei, por exemplo,
que está escrito o seguinte: você deve plantar quadrado, até hoje é assim, né? Hectares, metro quadrado, ainda é assim, mas deve colher em círculos. E o que fica nas beiradas e sobra é para as viúvas, para os órfãos e para aquelas pessoas que passam fome. Essa lei tem mais de 3.500 anos, até hoje não faz. E isso tinha um nome. Na palavra hebraica é traduzida às vezes como caridade, mas a tradução correta seria justiça. E eles entendiam justiça como justiça, amor e caridade, como obrigação, como deve ser feito, como deve ser assim. É porque o outro é meu semelhante, não porque o outro está precisando. Percebe que tem amor, caridade e justiça ao mesmo tempo? Esse era o entendimento da palavra lá no seu original. Isso já em Moisés. Então não é só olho por olho, dente por dente. E o último capítulo vai falar da perfeição moral. Tem até o texto, o homem de bem, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito estudado por nós, né? Lindo e maravilhoso, mas termina com aquelas duas perguntas, 919 e 919A, perguntando: tá, mas qual é o meio prático para o homem ser feliz já nessa vida? Conhece-te a ti mesmo. E aí fala: não, a gente sabe que, né, isso é ótimo, né, a gente entende que essa máxima é perfeita e maravilhosa, mas como fazer isso? Aí o Santo Agostinho dá uma dica no final do dia: olhar para tudo que a gente fez, deixou de fazer, tudo aquilo que foi importante ou não foi. E talvez nessa dica a gente perde uns pontos, porque como ele fala assim, vê se o outro tem alguma coisa de queixar, a gente às vezes se perde nisso. E muito. Mas vamos para um lado bem interno dessa questão. Dentro de nós existe uma multidão, porque nós temos várias reencarnações. Quando acontece um problema, eu evoco uma das minhas vontades internas. Às vezes alguém vem e me xinga, eu evoco Beto Guerreiro, espartano, que só quer trucidar. Às vezes alguém vem com uma dúvida, eu evoco, lembrei o nome da meia-idade, Pitágoras. Eu evoco Beto Pitágoras, filósofo, e quero explicar e saber mais do que todo mundo. Então a gente vai evocando conforme a necessidade. O que o Santo Agostinho está falando é, ao terminar o dia, faça a pergunta para você mesmo: para que você precisa evocar esse tanto? Seu mesmo. Seja você, se conheça, seja autêntico. Vocês percebem o tanto que a gente gosta de pessoa autêntica? Mesmo que às vezes algumas pessoas autênticas são mais ríspidas, mas a gente gosta dela porque ela é autêntica, ela é ela mesma, e a gente tem uma vontade de ser a gente mesma, a gente fica ali camuflado nas nossas máscaras, que da onde vem personalidade. Persona significa máscaras. E tem uma palavra que aparece que é a cereja do bolo: caráter. Caráter significa marcas profundas. São aquelas que só você pode mudar em você, porque mais ninguém tem acesso. Só você fala: não, isso precisa mudar, isso não pode mudar, porque elas são extremamente profundas. Só que se você não identifica elas, como você pode mudá-las? Como você pode transformá-las? E aí, saindo das leis, tem uma coisa que o apóstolo Paulo fala do Livro dos Espíritos, que eu gosto demais para finalizar essas ideias, sabe? É a pergunta 1009, lá do Livro dos Espíritos. Ele já está falando de penas futuras, né, castigo, né? E a pergunta é: as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? É uma das poucas perguntas que tem vários espíritos que respondem, pelo menos que o Kardec coloca, 5 ou 6, salvo engano. E a do apóstolo Paulo me chama muita atenção. Ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Percebe o tanto que tem a ver com a lei natural? Nossa, assim, por que a gente é infeliz? Porque a gente quer afastar de Deus. E como não é possível, a gente fica completamente infeliz. Mas a gente pode se sentir afastado. E quanto mais a gente aproximar, mais felizes seremos.
porque aí teremos identificação com aquilo que somos no íntimo. Eu sei que não é uma tarefa fácil, por isso que ela está tão filosófica, mas se a gente não começa em cada ponto que a gente já consegue, a gente vai demorar muito tempo a conseguir. E aí quando ele traz essa ideia de astronomia, né, gravitar, seria como, numa metáfora, Deus fosse o Sol e nós os planetas que orbitam. A gente, como o movimento não é igual, não sei se vocês sabem, mas os movimentos dos astros são elípticos, significa que não é um círculo igual. Ora está mais próximo, ora está mais longe. Ora está muito mais próximo, esse calorão danado, ora está mais longe. Se o segundo sol chegar então, como diz a cantora lá, não está perdido. Mas ora está mais próximo, ora está mais longe. Se a gente entendesse que isso na astronomia são com coisas físicas, mas com a nossa mente, nós é que vamos permitindo a nossa proximidade, imagina o quanto isso auxiliaria para a nossa felicidade. Quando a gente vai no livro Paulo e Estevão, já que a gente falou de mãe aqui, no livro Paulo e Estevão, a gente vai, quem já leu, vai lembrar e vai querer ler de novo, e quem não leu vai ficar com muita vontade de ler. A gente vai lembrar que o Estevão, ele tinha uma capacidade de perceber o mundo ao redor de uma forma extremamente divina. Tanto que ele foi condenado a se tornar escravizado, estava numa galera de um navio, naquele tempo não tinha motor, então era tudo remo, então era lá no porão do navio, remando, e aí um certo dia um rapaz que estava do lado dele falou: nossa, isso aqui é pior que a morte, isso aqui é um castigo muito ruim, nossa, o que é isso? Deus nos esqueceu. Ele: opa, não blasfemes. Todo trabalho honesto e sincero é para Deus. Percebe a felicidade que ele encontrava naquele momento? Aí depois ele consegue ali, através das suas ações, curar uma pessoa e conseguiu a liberdade. E ele se torna o grande primeiro divulgador do cristianismo primitivo. Grande pregador, primeiro grande pregador. De tal maneira que a fala dele incomoda Saulo de Tarso. Aí Saulo de Tarso prende ele, a gente não vai contar muito, mas só o suficiente para vocês quererem ler. Prende ele, e aí chega num certo momento, manda apedrejar. Quando ele está ali para desencarnar, não sei se vocês sabem, né? No livro Paulo Estevão todo mundo está lá já, todo mundo está desencarnado, talvez vocês não sabem disso, né? Então não é spoiler, todos lá já desencarnaram, tem 2000 anos. Então aí quando ele está para desencarnar, Estevão vira para a irmã Abigail e fala assim: faça aquela prece que a nossa mãe cantava para nós. E aí Emmanuel narra, e Saulo de Tarso vê uma imagem que ele jamais esqueceria, ela cantando a prece dos aflitos enquanto ele desencarnava, que foi algo que a mãe ensinou. Percebe a conexão gigantesca de quem está conectado com as leis morais, com as leis divinas o tempo todo, mesmo no momento em que para nós é o pior, é lembrado daquilo que o melhor que tinha: mãe, amor, caridade, companheirismo, estamos juntos. E Estevão, antes de desencarnar, fala assim: eu não vejo no teu noivo um inimigo, mas um amigo fiel. Foi fiel a Moisés até o fim. Quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á da mesma maneira. Ainda deixa a palavra de consolo. Jesus aparece para ele, e Jesus olha para Saulo de Tarso, triste: Senhor, não imputes esse pecado. Se a gente fosse falar só das falas desse Deus aqui, a gente ia perceber o quanto que ele era conectado. E por que essa conexão? Porque ele estava com as leis divinas apuradas em si. Quando o apóstolo Pedro lê o Evangelho para ele, ele chora. Fala: nossa, o Messias já veio então. Ele identificou na hora, ele não teve nem dúvida. A nossa possibilidade de proposta de estar em contato com as leis morais é, quando chegar qualquer coisa na nossa vida, a gente pode olhar e falar assim: obrigado, Deus, sei que foi você que enviou. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos.